Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje estudaremos mais um método de integração numérica, que é a regra de 1/3 de Simpson. Você pode fazer o download desse vídeo no formato adequado para o seu celular ou tablet, bastando acessar o meu site www.rexmedeiros.com. A ideia por trás de estudar métodos de integração numérica é a de poder calcular a integral definida, por exemplo, de a até b de uma função f de x dx, sem ter que, para isso, calcular uma função f grande de x que é primitiva da função f. O primeiro método de integração numérica que estudamos foi a regra do trapézio. A ideia aqui é aproximar a função y igual a f de x no intervalo de integração AB por uma reta, ou seja, por um polinômio de grau 1. Então, nós vimos que essa integral de a até b de f de x dx, ela pode ser aproximada pela área desse trapézio, né, que é a área delimitada entre a reta, entre o polinômio P1 e o eixo do x, no intervalo AB. Nós vimos que é simples de calcular essa área e ela é dada por h sobre 2, que multiplica f de A mais f de B, em que h é o comprimento do subintervalo, ou seja, h é igual a B menos A. O método do trapézio usado isoladamente, ele leva a um erro bastante considerável, como nós podemos ver aqui nessa ilustração, né? Tudo isso aqui é um erro que nós cometemos, toda essa área. Então, na regra do trapézio composto, nós subdividimos o intervalo inicial AB de forma a poder utilizar n vezes a regra do trapézio. Ou seja, nós temos n subintervalos e para cada um desses subintervalos nós calculamos o valor dessa integral aproximada, ou seja, da área desse trapézio. Então aqui nós temos n subintervalos e podemos aplicar n vezes a regra do trapézio. Ou seja, a nossa integral agora, usando a regra do trapézio, a regra composta, ela vai ser dada por h sobre 2, que multiplica a soma de todas essas áreas, né? Então, ela será dada por y0 mais 2 vezes y1 mais 2 vezes y2 mais 2 vezes yn menos 1 mais yn, onde eu estou considerando aqui que yi é igual a f de xi. Então, essa aqui é a regra do trapézio, a regra composta. Hoje nós estudaremos a regra de 1/3 de Simpson. Então, a ideia aqui é não mais aproximar a função f de x no intervalo AB por uma reta, e sim aproximar a função por uma parábola, ou seja, por um polinômio de segundo grau. Então, para que a gente possa calcular a integral, né, de A até B de P2 de x dx, que é a nossa aproximação da integral, nós precisamos definir a equação desse polinômio P2 de x. Bem, para isso, nós precisamos de 3 pontos, ok? Para calcular a equação de um polinômio de segundo grau. 2 pontos nós já temos, que são as extremidades do intervalo AB. Então, eu vou definir aqui a extremidade A, eu vou chamar de x0, e aqui eu vou ter o ponto f de x0, que eu vou chamar de y0, ok? Na outra extremidade, o B eu vou chamar de x2, e aqui eu vou ter f de x2 na ordenada, que eu vou chamar de y2. Para o terceiro ponto, eu poderia pegar qualquer abscissa aqui entre x0 e x2, ou seja, entre A e B. Mas, para facilitar nossos cálculos, sempre tomamos o ponto médio do intervalo, ok? Então, eu vou definir aqui, o meu x1 como sendo o ponto médio do intervalo. E aqui eu vou ter na ordenada, né, f de x1, que eu vou chamar de y1.
Bem, como eu peguei o ponto médio aqui entre x0 e x2, qual vai ser o comprimento de cada um desses subintervalos? Bem, o comprimento eu vou chamar de h, e claramente h é igual a b menos a, que é o comprimento do intervalo AB, dividido por 2. Sendo assim, o meu x0, né, o meu x1 ele vai ser igual a x0 mais h, e o meu x2, que é igual a b, vai ser também igual a x0 mais 2 vezes o comprimento de cada um dos subintervalos, ou seja, x0 mais 2h. Bem, então, tendo esses três pontos, né, o x0 e o y0, o x1 e o y1, x2, y2, eu agora posso determinar uma expressão para o meu polinômio P2 de x. Tá? E a partir dessa expressão eu posso então inferir qual é a área, né, qual é a integral de a até b de P2 de x. Todas aquelas relações do slide anterior estão aqui. Então, tudo que temos que fazer agora é escrever a expressão do polinômio de interpolação, ou seja, o polinômio que passa por esses três pontos, e calcular a integral de a até b desse polinômio. Temos várias formas de escrever esse polinômio, como vimos nas aulas anteriores. Então, vamos escolher aqui, escrever o polinômio de Lagrange para cada um desses pontos e então encontrar o polinômio de interpolação. Então, escrevendo o polinômio de Lagrange para esse primeiro ponto, nós temos, né, x menos as raízes desse polinômio são as abscissas dos outros pontos, então x menos x1, que multiplica x menos x2, dividido por x0 menos x1, que multiplica x0 menos x2. Bem, para o segundo ponto, nós temos o segundo polinômio de Lagrange, que será x menos x0, que multiplica x menos x2, dividido por x1 menos x0, que multiplica x1 menos x2. E, por fim, o último ponto, o polinômio de Lagrange será x menos x1, x menos x0, que multiplica x menos x1, dividido por x2 menos x0, que multiplica x2 menos x1. Para compor o polinômio interpolador, nós simplesmente multiplicamos cada um dos polinômios de Lagrange pelo respectivo y0, pelo respectivo yi. Então aqui nós teremos y0 que multiplica o polinômio L0 de x, mais y1 que multiplica o polinômio L1 de x, mais y2 que multiplica L2 de x. Então, este é o polinômio de Lagrange, e tudo o que temos que fazer é integrá-lo, né, de x0, que é igual a A, até x2, que é igual a B dx. Essa integração ela é feita de forma simples se fizermos uma substituição de variáveis, como nós fizemos para calcular o erro lá na regra do trapézio. Então, fazendo essa substituição, chamando u de x menos a sobre h, nós podemos aqui isolar o valor de x para substituir aqui na expressão. Então, o x vai ser hu mais a, e o meu dx vai ser igual a hdu. Então, fazendo isso, o valor dessa integral, né, da integral calculada pelo método de 1/3 de Simpson, vai ser igual, né, a h sobre 3. Vocês podem fazer os cálculos, né, depois dessa substituição, resolver a integral, que vai ser uma integral simples em u, e o resultado vai ser h sobre 3, que multiplica y0 mais 4 vezes y1 mais y2. Ok, pessoal? Então, resultou numa expressão bem simples para estimar o valor da integral da função f de x de a até b. Bem, passemos a analisar agora a estrutura do erro na regra de 1/3 de Simpson. Analogamente ao caso da regra do trapézio, nós escrevemos aqui o polinômio de erro. Tá? No caso aqui, o polinômio de ordem 2, né, em que nós temos a terceira derivada da função
f de x calculada num certo tal, no intervalo AB. Então, para obtermos o erro, nós simplesmente integramos o polinômio de erro de x0, que é igual a até x2, que é igual a b, dx. Bem, fazendo isso, juntamente com a nossa substituição de variáveis, para simplificar o cálculo da integral, ou seja, u é igual a x menos a sobre h, então nós podemos notar que o valor dessa integral aqui dá exatamente igual a zero. Okay? Bom, isso significa que a regra de 1/3 de Simpson ela é exata, ou seja, que ela sempre vai produzir um erro igual a zero para qualquer função integrada? Não, isso daí não é verdade. Isso é verdade somente para funções que podem ser expressas de forma exata através do uso da expansão de uma série de Taylor de ordem 3. Ou seja, quais são as funções que podem ser escritas de forma exata com expansão de série de Taylor de ordem 3? Os polinômios de terceiro grau. Ou seja, a regra de Simpson de 1/3, ela dá o valor exato da integral quando nós temos um polinômio de, no máximo, grau 3, ok? Ou seja, é bastante contraintuitivo, porque se no intervalo AB nós aproximarmos um polinômio de grau 3 por um polinômio de grau 2, ou seja, por uma parábola, mesmo assim nós iremos obter o valor da integral, de P3 de x, onde P3 é um polinômio qualquer de grau 3 dx no intervalo AB, certo? Ele pode ser obtido através do uso da regra de 1/3 de Simpson, ou seja, no intervalo AB nós encontramos o polinômio interpolador de grau 2, P2 de x, e o valor da integral vai ser exatamente igual à integral do polinômio de segundo grau, polinômio da regra de 1/3 de Simpson. Bem, e como nós podemos obter uma forma geral para o erro no caso da regra de 1/3 de Simpson? Porque os erros, evidentemente, existem para outros tipos de função. Nesse caso, nós pegamos o próximo termo do polinômio de erro de Newton, ou seja, o termo de quarta ordem. Então aqui nós temos a derivada quarta da função calculada em x igual a tal dividido por 4 fatorial, e aqui nós adicionamos um outro termo à série. Bem, integrando isso aqui, levando em consideração o fato de que x1 é igual a x0 mais IH, e a nossa famosa substituição de variáveis, u é igual a x menos a sobre h, nós chegamos à conclusão que o erro na regra de 1/3 de Simpson, ele é exatamente igual a derivada quarta da função calculada num certo tal, vezes h elevado a 5 menos dividido por 90. Ok? Então esse aqui é o erro para a regra de 1/3 de Simpson. Ok, pessoal? Bastando para isso calcular a integral desse polinômio agora de erro de ordem superior. Bem, como exemplo, vamos calcular a integral de 1 até 3 de uma função simples, da função f de x igual a 1 sobre x, ok, no intervalo de 1 a 3. A primeira coisa que temos que fazer é calcular o valor do subintervalo, o valor de h. Então, no caso da regra de 1/3, o h é igual a b menos a sobre 2, ou seja, 3 menos 1 sobre 2, que é igual a 1. Feito isso, nós construímos a tabela de y em função do xi. Iniciamos sempre com o x0 igual a a, então x0 igual a x1 vai ser a mais h, a mais h exatamente, ou seja, 2, e por fim x2 vai ser igual a 3. O cálculo do y é bem simples, y é igual a 1 sobre x, então y0 igual a 1, y1 igual a meio, e y2 igual a 1/3. Fazendo isso, nós calculamos o valor aproximado da integral, O valor da integral vai ser h,
que é 1 sobre 3, h sobre 3, que multiplica y0 mais 4 vezes y1 mais y3, mais 1/3. Ok, isso aqui vai dar igual a 1,11, né, com 4 algarismos significativos. Lembrando que o valor exato dessa integral é fácil, né, de calcular, porque a primitiva de 1 sobre x é ln de x, então ln de x calculada em x igual a 3 e depois em x igual a 1, isso vai nos dar que o valor da integral, o valor exato, né, ele é igual a ln de 3. Que ln de 3 nós já calculamos aqui, vai ser 1,0986, né? Então isso aqui é o valor exato da integral aqui com 5 algarismos significativos. Okay? Bom, feito isso, nós podemos fazer o cálculo agora, uma análise do erro. Então, para fazer a análise do erro, lembrando aqui que nós precisamos calcular a derivada quarta da função y igual a 1 sobre x. Então, calculando f4' de x, nós iremos obter, você pode fazer os cálculos aí, ele dá 24 sobre x elevado a 5. Bom, no cálculo do erro, nós devemos avaliar a função num certo tal que está dentro do intervalo de integração, ou seja, entre 1 e 3. Como nós não sabemos o valor exato de tal, o procedimento que a gente adota é tomarmos o maior valor de x no intervalo, né, no intervalo de interesse, que é no intervalo 1, 3, que vai me dar o máximo em módulo dessa função, da quarta derivada de x. Então, o gráfico dessa função é simples de fazer, né? A função ela é decrescente no intervalo de interesse, ou seja, no intervalo de A igual a 1, B igual a... Perdão. Vou fazer novamente aqui. De A igual a 1, B igual a 3, essa função é decrescente, e o máximo dela nós encontramos aqui quando x for igual a 1. Então, o máximo dela dá igual a 24, né? Quando x for igual a 1. Então, nós podemos agora estimular o erro máximo que podemos cometer, né, ao aproximar a função pelo polinômio dentro do intervalo e assim calcular a integral. Então, o erro máximo vai ser igual a menos o valor máximo da derivada quarta no intervalo, que é 24, vezes h, que é 1 elevado a 5, dividido por 90. Okay? Então, o erro máximo, nesse caso, ele vai ser igual a menos 0,27. Ok, pessoal? Então, isso aqui está bem coerente com o que calculamos, né? Se eu colocar aqui a reta, aqui eu tenho o valor de 1,111, que foi o valor da integral calculado. Isso aqui é o erro máximo que eu posso cometer, né? Menos 0,27, ok? E o valor aqui, nesse caso, esse ponto aqui é 1,111 menos 0,27, ok? Isso aqui é esse ponto aqui é esse valor. E evidentemente, né, nós esperamos encontrar aqui nesse intervalo o valor exato da integral, que de fato o valor exato ln de 3 está dentro desse intervalo, digamos assim, de confiança esperado, ok? Bem, passamos a analisar agora a regra de um terço de Simpson composto, né? O método de um terço de Simpson composto. Ou seja, a ideia aqui é de usar N aplicações, então eu vou colocar aqui N aplicações do método de um terço de Simpson dentro do intervalo AB. Ou seja, se para cada aplicação do método de Simpson eu preciso de 2 subintervalos, né, para ter 3 pontos, para ter 3 pontos eu preciso de 2 subintervalos. Se eu tenho N aplicações do método do intervalo AB,
Então isso significa que eu preciso de 2n subintervalos. Esses subintervalos têm comprimento fixo, né, e iguais a h. Então o valor de h ele vai ser igual, né, a b menos a, que é o comprimento do intervalo AB. Então b menos a dividido pelo número de subintervalos. Número de subintervalos 2n, certo? Então cada intervalo ele tem comprimento h igual a b menos a sobre 2n. Bom, o valor da integral pela regra de 1/3 de simples composta, né? Ele vai ser igual simplesmente à soma dessas áreas, né? A1, A2, A3 até a área AN, ok? Pegando aqui os 2n subintervalos, né? Então escrevendo aqui A1, A2, né? Até a N. Com relação ao x, né? O x0 eu chamo o A, né? Que é o início do intervalo, eu chamo de x0. E o B, ele vai ser o x2n, porque eu tenho 2n subintervalos, então eu tenho 2n mais 1 pontos, né? Começando em x0 até x2n. Bem, como é que eu começo a calcular essa área A1 aqui, que é a integral desse primeiro polinômio aqui de segundo grau? Simples, eu tenho x0, x1, x2, eu tenho y0, y1, y2. Então, tudo que eu tenho que fazer é calcular, né, aqui, calculando a área A1, é fazer h sobre 3, que multiplica, né, y0 mais 4y1 mais y2, ok? Então, em seguida, eu calculo a área A2, que é essa área aqui, ok? Veja que para calcular a área 2, eu tenho que usar os pontos, né, x2, y2, x3, y3 e x4, y4, ou seja, o ponto x2 e y2 está na fronteira desses dois conjuntos de subintervalos, né? Então, a área A2 vai ser h sobre 3, que multiplica y2 mais 4y3 mais y4. Ok, pessoal? O y4 ele está aqui na fronteira também, do segundo conjunto de subintervalos. Bem, e assim eu vou fazendo, né? Assim eu vou fazendo até eu chegar aqui nos dois últimos subintervalos. Então, esse aqui é o y 2n menos 2, esse aqui y 2n menos 1 e, por fim, o y 2n. Então, aqui eu vou ter h sobre 3 que multiplica y 2n menos 2 mais 4y 2n menos 1 e, finalmente, mais y 2n. Essa expressão aqui eu posso escrever de uma outra maneira. Então, eu posso escrever y de 1/3, né, composto. Eu posso colocar o h sobre 3 em evidência. Então, coloco o h sobre 3 em evidência e começo a escrever. Então, eu tenho y0 mais 4 vezes y1. Agora veja que o y2, por estar na fronteira, né, o ponto x2 e y2, ele aparece duas vezes na soma. Tá? Então aqui vai ser mais 2y2, certo? Eu prossigo a soma com mais 4y3, então mais 4y3. E a mesma coisa acontece com y4, né, um ponto aqui que está na fronteira. Então mais 2y4 mais 4y5 e assim por diante, até nós chegarmos aqui ao último conjunto de dois subintervalos, né? Então aqui eu vou ter esse y aqui, ele vai estar na fronteira, então mais 2y 2n menos 2 mais 4y 2n menos 1 e finalmente mais y 2n, ok? Então aqui eu tenho uma equação que me dá o valor aproximado, né? O valor da integral calculado pelo
método de 1/3 de Simpson composto com N aplicações do método. Ok, pessoal? Então, vamos fazer um exemplo, vamos repetir o cálculo da integral, só que agora nós iremos fazer duas aplicações da regra de Simpson. Bem, a primeira coisa que temos que fazer é sempre calcular o valor de h. Okay? Então, se eu tenho duas aplicações do método, é porque eu necessito de 4 subintervalos. Okay? E qual é o comprimento desses subintervalos? Eles têm comprimentos iguais. Então, o comprimento é b menos a dividido pelo número de subintervalos, que é 2n. Né? Então, b, 3 menos 1, 2, dividido por 2n, Então, 2 dividido pelo número de subintervalos, que é 2n, que é 4. Okay? Então, o h, nesse caso, é meio. O segundo passo é construir aquela tabela de y em função de x. Então, eu construo aqui a minha tabela. Aqui eu vou ter os meus y em função de x. Vou escrever agora todos os x, né? Começando de x0 igual a A, ou seja, x0 igual a 1. O próximo x vai ser x0 mais h, ou seja, 3 meios. Né? E aqui eu vou adicionando meio a cada valor de x. Então, aqui vai ser 2, né? 3 meios mais 1 meio, dá 4 meios, dá 2. Aqui eu vou ter 5 meios. E por fim eu vou ter 6 meios, que é igual a 3. Ok? Então aqui eu já tenho meus 5 pontos, 4 subintervalos, que é o que eu preciso. Dado que eu tenho x, facilmente eu obtenho o y, né, que o y é 1 sobre x, então eu vou ter aqui 1, eu vou ter 2/3, eu vou ter 1 meio, eu vou ter 2/5 e eu vou ter 1/3. Então, calculando agora o valor da integral pelo método composto, né, 1/3 de Simpson composto, eu vou ter h, quem é h? É 1 meio, h sobre 3, então multiplico aqui por 3. Né? Aqui eu tenho h sobre 3, que multiplica y0, mais 4 vezes y1, 4 vezes 2/3, mais 2 vezes, porque esse ponto aqui está na fronteira, né? Então, mais 2 vezes y2, então 1 meio, mais 4 vezes y3, então 2/5, mais y4, mais 1/3. Então, fazendo essa conta aqui, nós temos que esse valor aproximado da integral é exatamente 1,1. Ok, pessoal? Bem, nós podemos analisar o erro, né, cometido. Deixa eu ver aqui. Então, o erro cometido no caso da regra de 1/3 de Simpson, da regra composta, né, ele é dado por n vezes, onde n é o número de aplicações, o valor do erro de um intervalo individual. Né? Nós estamos supondo, nesse caso, que os erros a cada intervalo, eles são parecidos, eles são bem próximos. Né? Então, o erro vai dar n vezes número de aplicações vezes o erro em cada conjunto de 2 subintervalos, né? De cada aplicação. Bem, podemos voltar aqui e calcular qual é o erro no caso da aplicação do método de 1/3 de Simpson para essa função integrada de 1 até 3 com duas aplicações. Então, o erro vai ser igual a 2, que é n, tá? Bom, menos a quarta derivada da função calculada em tal, como nós não sabemos o valor exato de tal, nós pegamos o maior valor de x, que dá o máximo da quarta derivada, né? Nós já sabemos que é 24, né? Calculado em x igual a 1, a quarta derivada é calculada em x igual a 1, vezes o h elevado a 5, né? Ou seja, 0,5 elevado a 5, que é h sobre 5, dividido por 90. Então, calculando aqui, nós chegamos à conclusão que o erro é exatamente igual a menos 0,017. Certo? A estimativa do erro, lembrando que isso aqui,
pessoal? É o erro máximo, pois nós pegamos, né, o máximo da quarta derivada no intervalo de 1 a 3. Então veja, isso aqui é totalmente compatível com o que nós esperamos, né? Aqui está o valor calculado, né, da integral, 1,1. Então, se eu tomar aqui o valor do erro, esse aqui é o erro, então o erro menos 0,017, esse ponto aqui, esse valor é 1,083, tá? Então, 1,1 menos 0,017. E o valor, então nós esperamos encontrar aqui, nesse intervalo, o valor exato da integral, né? E de fato o valor da integral, o valor exato o que é aqui H, né? É ln de 3, que nós já vimos que é igual a 1,0986, tá? Então, de fato, o valor exato da integral está nesse intervalo aqui de confiança que nós encontramos, ok? Bem, então, dado que nós temos a expressão do erro, nós podemos fazer a seguinte pergunta, né? Quantas aplicações da regra de 1/3 de Simpson são necessárias para calcular o valor dessa integral, assegurando que o erro máximo que nós cometemos, evidentemente o erro em valor absoluto, né, seja menor do que 10 elevado a menos 4. Nós fizemos essa mesma pergunta para o método do trapézio, né, para a regra do trapézio. Então, se nós desejamos tolerar, né, se nós queremos tolerar no máximo um erro de 10 elevado a menos 4, né, no cálculo da integral, então nós podemos escrever, né, que a norma com o valor absoluto, o valor absoluto do erro, quem é o valor absoluto do erro? O erro é n, que é o número de aplicações do método, né, que multiplica menos a derivada quarta, calculada num certo tal, vezes h elevado a 5, né, dividido por 90. Nós queremos que esse erro aqui, o valor absoluto dele, seja menor do que 10 elevado a menos 4, por exemplo. Tá, pessoal? Bem, então veja. O que temos que fazer aqui é colocar tudo em função de n, né? Ou seja, se o h é b menos a sobre 2n, né? O h nós já vimos que é b menos a sobre 2n, o que temos que fazer é substituir o valor de h nessa expressão. Tá? Então, substituindo aqui, nós iremos ficar com o valor absoluto de n, que multiplica. Nós iremos substituir aqui a derivada quarta em tal, nós iremos substituir por 24, né, que é o máximo valor da derivada no intervalo de 1 a 3, vezes o h, que é b menos a, lembra, b menos a é 2, então 2 sobre 2n vai ficar, o h vai ser, na verdade, 1 sobre n, né, para o nosso caso. Então, aqui vai ficar 1, né, 1 elevado a 5, dividido por 90 vezes n elevado a quinta, né, substituindo o h por 1 sobre n, ok? Então, isso aqui menor do que 10 elevado a menos 4. O n aqui, ele corta com o 5, né? Então vamos ficar com o 24 aqui. Como o n é positivo, então para calcular o valor absoluto, nós simplesmente descartamos esse sinal negativo. Então vamos ficar com 24 sobre 90 vezes n elevado a 4. Isso aqui menor do que 10 elevado a menos 4, tá? Então, isolando o n aqui, é fácil, nós calculamos que o n tem que ser maior do que 7,2 aplicações. Como nós não podemos fazer 7,2 aplicações do método, né, nós concluímos então que precisamos de pelo menos 8 aplicações do método, né, 8 aplicações do método, para termos um erro menor do que 10 elevado a menos 4. Tá, pessoal? Bem, como 8 aplicações é difícil de fazer
manualmente, não é que é difícil, é trabalhoso de fazer manualmente, nós iremos para o Scilab implementar o algoritmo da regra de um terço de Simpson composto e assim nós podemos fazer essa verificação, né? Calcular a integral da função 1 terço, da função 1 sobre x no intervalo de 1 a 3 com 8 aplicações e verificarmos que de fato o erro dá menor do que 10 elevado a menos 4. Então vamos ao Scilab. Ok, então já estou aqui no Scilab, certo? E eu já implementei a função f de x igual a 1 sobre x, que nós iremos precisar, tá? Iremos integrar essa função. Já fiz o início também da função Simpson 1 terço, né, que vai nos dar o valor da integral calculado segundo a regra de Simpson 1 terço. Bem, quais são os argumentos dessa função? Tá? Os argumentos são, evidentemente, os extremos do intervalo, então A e B, e também o número de aplicações da regra simples de 1 terço, né, de Simpson, que eu desejo utilizar para calcular o valor da integral. Então, N. Primeira coisa a fazer aqui dentro da função é calcular o valor de H. Okay? Então, o H, nós já sabemos que é B menos A, que é o comprimento do intervalo AB, né? B menos A dividido pelo número de subintervalos. O número de subintervalos é 2N. Bem, uma vez que já calculamos o H, nós temos agora que fazer a tabela, né, de x e y. Isso aqui no Scilab é muito simples porque o x nós podemos definir como sendo um vetor, que ele inicia em A, certo? E os elementos são igualmente espaçados de H, então A, dois pontos H, e o vetor ele termina em B. Okay? Então, com somente um comando, nós definimos o vetor do x. O vetor dos y é mais fácil ainda, né, porque tudo que temos que fazer é calcular f dos valores do vetor de x. Então aqui já temos y igual a f de x. Bem, agora voltando aqui para o slide, o que tem que fazer, e a melhor estratégia, pelo menos na minha opinião, para calcular esse somatório, tá, é considerar um somatório de 1 de i igual a 1 até n, onde n é o número de aplicações do método, e em cada passagem do somatório a gente calcular essa soma aqui. Tá? Então a gente vai fazer o cálculo dessa soma, depois da segunda passagem o cálculo dessa segunda soma e por fim, né, o cálculo da soma da enésima aplicação. O valor h sobre 3 ele pode ficar em evidência e a gente fazer a multiplicação ao final do somatório. Então, todo o nosso trabalho se resume a encontrar os índices apropriados, né, para os índices apropriados para os y. Né? Lembrando que no Scilab os índices começam em 1, então aqui eu tenho y1, y2, y3, até o y 2n mais 1. Bom, e como o nosso laço ele começa em i igual a 1 até n, ok? Desculpa, está aparecendo um h. Então, i igual a 1 até n. Quais são os índices que nós iremos utilizar aqui no somatório? Simples, pessoal. Por expressão, nós podemos ver que o índice aqui, para o primeiro valor de y, certo? Para o primeiro valor de y, ele é 2i menos 1. Vejam, quando i for igual a 1, isso aqui vai dar y1. Quando i for igual a 2, isso aqui vai dar y3, que é esse valor aqui. E assim por diante. Então, mais 4 vezes y, 2i, tá? Mais y, 2i mais 1. Vejam que quando i for igual a n, certo? Ao final aqui do laço, quando i for igual a n, isso aqui vai ser 2y, 2n mais 1, que é exatamente o valor do último y calculado. Bem, voltando aqui para o Scilab,
como nós temos o somatório, então a primeira coisa a fazer é definir uma variável soma igual a 0 para iniciar o laço. Então o laço é um para, né, i igual a 1 até n, são n aplicações do método. O que é que eu vou fazer dentro do laço? Eu vou fazer soma igual a soma mais o y de 2 vezes i menos 1, mais 4 vezes y de 2 vezes i, okay? Mais, por fim, y de 2 vezes i mais 1. Ok, já fizemos todas as somas, agora vamos multiplicar pelo termo h sobre 3. Então, eu tenho que integral vai ser igual ao h sobre 3, que multiplica o valor de soma. Ok, pessoal, feito isso, nós concluímos o nosso algoritmo que implementa, né, a regra de um terço de simples composto. E tudo que a gente tem que fazer agora é dar um Ctrl L para executar no console do Scilab. Está aqui executado. Desculpem, aqui tem um erro. Deixa eu ver aqui. Soma é igual a 2 vezes y. Vamos ver aqui onde é que está o erro. Desculpem, pessoal. Aqui é um mais, tá? Então, soma é igual a soma mais, né, esse valor. Desculpem. Então, Ctrl L vai executar aqui no console do Scilab, executado, e a gente está pronto agora para testar, ok? Então, para testar, a gente calcula a integral, como a gente já vem fazendo. A integral de A igual a 1 até B igual a 3, né? Por exemplo, usando dois subintervalos, que foi o cálculo que a gente fez lá no slide. Então, fazendo isso, a gente vê que dá, de fato, o valor da integral dá 1,1. E, por último, a gente testa com 8 subintervalos. Então, com 8 subintervalos, nós vemos que o valor dá esse, né, dá 1,09862. E a gente pode, inclusive, comparar isso aqui com o valor exato, que é log, que é ln de 3. Né? Então, vamos ver qual foi o erro cometido aqui. Então, o erro cometido vai ser o valor exato, então log de 3, então é o erro verdadeiro, então log de 3 menos o valor da integral. Bem, nós podemos ver que o erro cometido em valor absoluto, ele é menor do que 10 elevado a menos 4, né? Mais precisamente, ele é igual a, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, ele é 0,78 vezes 10 elevado a menos 5. Ok? Então, ele é menor do que 10 elevado a menos 4 em valor absoluto, como nós já havíamos previsto e calculado. Ok? Bom, pessoal, com isso concluímos essa videoaula. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar o comentário aqui no YouTube, ou então me escrever, tá? rexmedeiros@sct.frn.br. Para os meus alunos, façam os exercícios propostos na turma virtual e nos vemos na próxima videoaula. Um abraço.